Olha, sabe aquela história? O Wi-Fi voa na sala, mas é só dar uns passos para o quarto ou para a cozinha que o sinal simplesmente some. Pois é. Hoje a gente vai entender direitinho a tecnologia que veio para acabar com esse drama de uma vez por todas. Bora lá! Isso é uma frustração que todo mundo conhece, né? A pessoa tá lá no meio de uma chamada de vídeo importante e a imagem congela. Ou então tenta mandar uma mensagem e ela fica lá girando, girando e nada. É sempre aquele cantinho específico da casa, né? Aquele ponto que parece um verdadeiro buraco negro de conexão. E a explicação para isso, na verdade, é bem simples. Pensa só, tudo começa com aquele roteador padrão, sabe? Ele joga o sinal no ar, mas esse sinal não é infinito. Cada parede, cada laje do andar de cima, tudo isso funciona como uma barreira, vai comendo um pedacinho do sinal. É por isso que lá nos fundos da casa ou no segundo andar, o Wi-Fi chega super fraco, ou nem chega. Bom, e quando isso acontece, o que a maioria das pessoas faz? Pensa logo num repetidor de sinal. Parece a solução mais óbvia, né? Só que aí é que mora o perigo. Essa é uma armadilha bem comum que muitas vezes acaba criando mais problema do que solução. E o ponto é o seguinte, o repetidor tradicional, o que ele faz? Ele pega o sinal que já está chegando meio fraco e só copia. Ele não melhora, ele só repete. O resultado? A velocidade da internet pode cair pela metade. E pior ainda, ele geralmente cria uma outra rede Wi-Fi. Aí já viu, né? Fica aquela coisa chata de ter que ficar trocando de rede no celular manualmente enquanto anda pela casa. Ninguém merece. Olha, a diferença na prática é da água para o vinho. De um lado, o pesadelo do repetidor. Duas redes, casa e casa, underline repetidor, tem que ficar trocando na mão, a chamada cai no meio do caminho, um caos. Do outro, a mágica do mesh. Uma rede só. Uma única rede super inteligente que faz essa troca de pontos de forma automática sem ninguém nem perceber. É uma mudança de jogo de verdade. Ok, então se o repetidor não é a melhor saída, qual é a solução de verdade? É exatamente aqui que entra o tal do Wi-Fi Mesh, uma forma totalmente diferente e muito mais inteligente de espalhar a internet pela casa. E a definição é a chave para entender tudo. Pensa assim, em vez de ter um roteador sozinho lá num canto tentando gritar o sinal para a casa inteira, o Mesh é um time. São vários aparelhinhos, que a gente chama de nós, que conversam entre si. Juntos, eles criam uma cobertura de sinal que é forte e igual em todos os lugares. A própria palavra mesh, em inglês, quer dizer malha. E essa imagem é perfeita. Não é mais um único ponto de sinal fraco tentando se esticar. Agora é uma teia, uma malha de sinal forte que cobre tudo. Os nós conversam o tempo todo para garantir que o sinal chegue potente em cada cantinho, sem deixar nenhuma sombra. Beleza, a ideia da malha faz todo sentido. Mas como é que essa rede é tão inteligente a ponto de a conexão nunca cair? Vamos ver agora como isso funciona na prática, no dia a dia. Imagina só essa cena que é bem comum. A pessoa começa uma chamada de vídeo na sala, aí vai andando até o quarto. O celular automaticamente percebe que o sinal do aparelhinho do quarto está mais forte. Em questão de milissegundos, sem ninguém fazer nada, a rede mesh já passou a conexão para aquele ponto. Resultado? A chamada não trava, não engasga, não cai. É essa transição invisível que é a grande sacada do mesh. E essa mágica toda acontece por causa de algumas tecnologias bem espertas. Primeiro, o roteamento inteligente. A rede é tipo um Waze para os seus dados. Ela sempre acha o caminho mais rápido e sem trânsito. Segundo, o direcionamento de banda. O sistema sozinho decide se é melhor conectar seu aparelho na rede 2.4 ou 5 GHz, otimizando tudo. E por último, uma coisa chamada backhaul, que é basicamente uma linha direta que os nós usam para conversar entre si, sem atrapalhar a sua internet. É bem sofisticado. Ok, a tecnologia por trás é bem legal, mas e na vida real? O que isso muda no dia a dia? Vamos traduzir agora esses nomes complicados em vantagens que todo mundo entende. Resumindo a ópera, com uma rede mesh o que se ganha é: primeiro, cobertura total. Adeus zonas mortas. Segundo, simplicidade. É um nome de rede só, uma senha só, para a casa inteira. Terceiro, estabilidade. Pode conectar celular, TV, lâmpada inteligente, assistente de voz, tudo ao mesmo tempo, que a rede aguenta. E por último, flexibilidade. A casa é grande ou mudou para uma maior? É só comprar mais um nó e adicionar na rede. Simples assim. E este gráfico aqui resume bem o que as pessoas mais valorizam. No fim das contas, tudo se resume a isso. A cobertura que finalmente chega em todo lugar, a velocidade que não decepciona, uma estabilidade que dá para confiar e a facilidade de usar e gerenciar tudo sem dor de cabeça. Sabe, tem uma frase que resume perfeitamente a experiência.
a pessoa nem vai lembrar que está funcionando. E é a mais pura verdade. A melhor tecnologia é aquela que a gente não percebe, que simplesmente funciona. E é isso que o Mesh faz. Depois de instalar, é tão estável que dá para esquecer que um dia o Wi-Fi foi um problema. Bom, a tecnologia é incrível, não dá para negar, mas a pergunta que fica é: todo mundo precisa de um sistema Mesh em casa? Vamos ver agora quando que ele é, de fato, a melhor escolha. E a resposta, sendo bem direto, é não. Um sistema mesh não é sempre necessário. Ele é uma solução fantástica, mas para um problema bem específico, que é a falta de cobertura. Se o problema for outro, talvez a solução também seja outra. O segredo é entender bem a situação. E este guia aqui ajuda a clarear as coisas. Pensa assim, mora num apartamento pequeno onde um bom roteador sozinho já resolve tudo? Então um sistema mesh talvez seja exagero. Agora, a casa é maior, tem 2 andares, muitas paredes grossas e vive com aquelas zonas mortas? Aí sim, o mesh deixa de ser um luxo e vira a solução mais eficiente. Muitas vezes, a única que vai resolver de verdade. E para a gente fechar, fica aqui a grande sacada. Muitas e muitas vezes o problema não é a velocidade da internet que se contrata. O verdadeiro vilão é a distribuição do sinal. É como esse sinal chega, ou melhor, como ele não chega nos aparelhos. E pensar nisso, na distribuição, é o primeiro e mais importante passo para finalmente ter uma internet boa de verdade na casa toda. Porque no final das contas, o que é uma internet boa? É, antes de qualquer coisa, uma internet bem entendida.